cardiologia é uma especialidade que se depara constantemente com os cuidados paliativos. A SOCESP envolve médicos de outras áreas e demais profissionais de saúde para desenvolver esse trabalho. Já há alguns anos criou um grupo específico sobre cuidados paliativos. Para falar sobre esse assunto, pela passagem do Dia do Médico, nós temos a honra de ter aqui a presença da presidente da SOCESP, a cardiologista a doutora Ieda Jatene. Doutora Ieda, seja muito bem-vinda aqui nessa entrevista com o especialista. Muito obrigada pelo convite, vai ser um prazer. E a gente tem também a presença do integrante do grupo de estudos de cuidados paliativos da SOCESP, o também cardiologista Daniel Deissante. Daniel, é um prazer ter você aqui com a gente, doutor Daniel. Olá, com certeza o prazer é todo meu. Sempre muito bom falar de cuidados paliativos para vocês. Você é tão jovem que eu já corto o doutor, né? Já vou em Daniel direto. Doutora Ieda, a gente ouviu falar muito já sobre cuidados paliativos nos últimos tempos. Essa é uma realidade já super disseminada entre os médicos ou ainda não? A gente ainda precisa vencer algumas etapas, aí subir alguns degraus. Eu acho que é uma realidade que já está sendo implantada, mas eu não acho que ela é super disseminada entre os médicos, até porque o médico ele é formado e ele é talhado para cuidar e fazer prolongar a vida. Acho super importante esse conceito dos cuidados paliativos não estar vinculado à terminalidade. Então, acho que assim é muito importante que se coloque isso e ter os cuidados paliativos, ainda bem que em alguns hospitais já se tem grupos que trabalham com cuidados paliativos, que estão trabalhando fortemente nessa disseminação deste conceito e tem melhorado. Não está, na minha visão, ainda não é como eu acho que deveria ser. Eu não sei qual a opinião do Daniel, mas acho que melhorou muito. Não considero super disseminado, mas acho que sim, já está disseminado em alguns locais. Doutor Daniel, vou emendar uma pergunta sobre esse questionamento que a própria doutora Ieda fez para você. Nós, leigos, quando ouvimos a terminologia cuidados paliativos, quase que nos desesperamos, né? A gente associa direto a um paciente terminal. Eu já fiz essa pergunta para você várias vezes, mas eu acho que ela sempre tem que ser reforçada, ressaltada, esse conceito tem que ser trazido aí. Qual a diferença aí entre cuidado paliativo para um paciente em cuidado paliativo e um paciente terminal, no fim da vida? Essa é uma excelente pergunta, você pode fazer ela inúmeras vezes que eu vou continuar respondendo, porque é muito importante. Tanto os profissionais da saúde quanto o público leigo precisam saber o que é o cuidado paliativo e desmistificar essas questões que acabam afastando o paciente desse cuidado que é tão importante. Então, o cuidado paliativo, ele é muito fundamental, é muito requisitado no final da vida, mas ele não é uma terapêutica exclusiva do paciente que está em fase terminal, do paciente que está morrendo. O próprio nome já diz, ele é um cuidado, ele é uma atenção, é uma forma da gente se dedicar aos cuidados que o paciente precisa, e isso é independente da fase da doença. Claro que quanto mais grave, mais sintomático, mais sofrimento esse paciente tem, isso acontece com mais frequência no final da vida, mais ele vai depender dos cuidados paliativos. E a palavra paliativos, ela deriva do latim pallium, que significa manto, que significa proteção. Então, quem atua com cuidados paliativos quer oferecer um cuidado de proteção àquele que está doente, ao enfermo, e também àquele que está junto, o familiar, aquele ente querido. Então, o sentido do cuidado paliativo é tentar prestar uma assistência, prestar um cuidado, protegendo-o daquilo que leva ao sofrimento, sejam sintomas físicos, psicológicos, questões sociais que podem estar causando preocupação, sofrimento, e até mesmo questões espirituais, porque existe um sofrimento espiritual muitas vezes não reconhecido na prática clínica. Não, perfeito. Doutor Daniel, já eu volto com você que eu quero falar um pouquinho sobre as atividades do grupo de estudos de cuidados paliativos, para você nos explicar o que o grupo faz, quais os estudos que analisa e tudo mais. Mas eu queria perguntar para a doutora Ieda
uma outra temática, queria abordar a questão da humanização, né? A gente vê aí também, além do cuidado paliativo, essa questão da humanização nos atendimentos, a medicina olhando o paciente de forma integral. O que esse conceito traz de mudança em relação ao que a gente tinha no passado? Eu acho que esse conceito fundamentalmente acolhe o paciente e quem cuida, quer seja a família, quer seja uma pessoa próxima que cuida, mas isso faz com que você entregue um serviço mais, como você mesmo disse, integralizado e com todas as vertentes que são necessárias. Eu aprendi, e aprendi com meu pai, Dr. Adib, que você precisa tratar o seu paciente como se fosse seu filho, como se fosse seu pai ou sua mãe, como se fosse alguém da sua família, para que você se colocando, ou usando o conceito da empatia, você se colocando no lugar, você entenda a necessidade que você precisa cuidar e olhar para esse paciente, ou esta família, ou este cuidador, com outros olhos. Não os olhos de quem está questionando, não com os olhos de quem está reclamando, mas sim de quem está pedindo ajuda e que está precisando ser ajudado em qualquer área que seja, quer seja na área física, quer seja na área emocional, quer seja na área espiritual, porque hoje a espiritualidade tem uma contribuição imensa para você tratar do paciente da melhor forma. Então, assim, a humanização é, sem dúvida nenhuma, o grande diferencial na forma de você tratar um paciente, de você olhar o paciente não como uma doença, mas como uma pessoa que precisa ser cuidada da melhor forma, quer seja curativa, quer seja paliativa, com os melhores recursos, não apenas da área médica, mas da área multiprofissional. Perfeito, a gente está fazendo essa entrevista pela passagem do Dia do Médico, mas agora a pergunta que eu vou fazer para o Daniel sobre as atividades do grupo, doutor Daniel, fale também para a gente qual é a formação desse grupo. Esse grupo não é formado só por médicos, né? Tem multiprofissionais integrando esse grupo, psicólogos, nutricionistas. Conta um pouquinho mais para a gente sobre as atividades do grupo. Pela própria definição de cuidados paliativos, ela é uma atividade desenvolvida por uma equipe multidisciplinar. Entendendo o paciente e família como algo complexo, principalmente nas fases mais avançadas de doença, que é quando ele mais precisa de cuidado paliativo, seria muito limitado da minha parte falar que o médico é capaz de suprir todas as necessidades que esse paciente demanda e sua família. Então, as questões psicológicas, as questões nutricionais, as questões de cuidado que esse paciente tem que ter, principalmente aqueles pacientes mais acamados, que a enfermagem é extremamente fundamental. Então, todos esses olhares especialistas contribuindo com esse cuidado é algo extremamente necessário e fundamental. Então, o grupo de cuidados paliativos do CESP ele é formado por muitos profissionais. Então, temos médicos, temos psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfim, diversos profissionais que tenham alguma formação em cuidados paliativos que podem fazer essa contribuição. E com isso, o grupo tem a meta, o objetivo de levar informação aos profissionais e ao público leigo quais são as ações, quais são as demandas que os pacientes têm de cuidados paliativos e como a gente pode ajudá-los nesse processo de enfrentamento à doença, ajudando a trazer informações confiáveis, com respaldo científico, de literatura, para que esse cuidado chegue àqueles profissionais que vão estar atendendo aos seus pacientes e que também os pacientes façam requerimento ao seu médico, à sua equipe de saúde, para que também recebam esses cuidados paliativos, tentando desmistificar essa falsa impressão, esse falso conhecimento de que é algo só para quem está morrendo, que é só para quem tem câncer, que pelo contrário, os pacientes com doenças cardíacas têm muitas necessidades de cuidados paliativos e é nosso dever como profissional de saúde ofertar esse tratamento, ofertar esse cuidado especial a eles. Doutor Ieda, voltando a falar um pouquinho sobre a integralidade dos atendimentos, né? Eu peguei aqui na literatura, cerca de 20% dos cardiopatas sofrem de ansiedade, e ansiedade que dobra quando esses pacientes são hospitalizados. Ansiedade e depressão são males que impulsionam as doenças cardiovasculares? Então,
para a doença, principalmente relacionada à doença de coronárias, os infartos, as anginas, é um dos principais fatores de risco para esse tipo de doença relacionada a problemas coronarianos, quer seja por aterosclerose ou não, mas isso, sem nenhuma dúvida, tem ação nas artérias, nas camadas das artérias, provoca obstruções, piora quadros ansiosos, desencadeia arritmias. Então, tem uma série de coisas que podem ser não apenas desencadeadas, mas pioradas, acentuadas com a situação de estresse e ansiedade, inclusive em crianças e adolescentes, não apenas nos adultos. Doutor Daniel, como ajudar essas pessoas que sofrem de ansiedade e de depressão, como atenuar esses males? Bom, existem inúmeras formas farmacológicas e não farmacológicas de ajudar. Primeiro, precisa fazer um diagnóstico correto. Então, às vezes, o médico, o cardiologista, ou generalista, ou não especialista na saúde mental, ele pode fazer um diagnóstico equivocado dessas situações de saúde mental. Então, às vezes, é interessante ter um acompanhamento em conjunto de um psicólogo ou de um psiquiatra para poder fazer um diagnóstico mais assertivo. Na parte de tratamento, existem várias formas, desde mudanças do estilo de vida, com atividades que podem ajudar na parte mental, aliviar estresse, reduzir situações de ansiedade, mindfulness, atividade física, enfim, que são saudáveis por definição, quanto um atendimento farmacológico, algumas medicações para atenuar a depressão, a ansiedade, e a psicoterapia também é extremamente fundamental e auxilia a ter um profissional psicólogo, psicanalista, enfim, existem várias correntes de intervenção que podem auxiliar. E cada paciente tem que, então, ser bem diagnosticado para ver qual que é a terapêutica ou o conjunto de terapêuticas que pode mais ter resultado. Doutora Ieda, voltando a falar da humanização nos atendimentos, ela também se estende aos familiares dos pacientes? Eu acho que assim é tão importante quanto você cuidar desta parte da humanização para o paciente, como você acolher a família. Porque nesse momento em que você, como o Daniel já comentou, e você também, quando se fala em cuidado paliativo, se tem sempre a sensação de que está no final da vida daquele ente querido. E a família precisa entender o que está sendo feito, qual é a oferta de cuidado que o paciente vai ter e como ela, família, pode ajudá-lo neste momento. Então, ela precisa ser ajudada para que possam ajudar o seu ente querido. Então, é fundamental que você explique bem para a família, que você coloque, e que a decisão de colocar o paciente em cuidados paliativos seja tomada em conjunto, médico, família e, sempre que possível, o paciente, que muitas vezes, como o próprio Daniel já disse, sendo na fase mais terminal de uma doença grave, não pode participar, mas sempre que possível a gente engloba. Mas família e médico, eu trabalho muito com a parte de crianças com cardiopatia congênita e muitas vezes nós precisamos oferecer esse tipo de tratamento porque se esgota o que é possível fazer e a gente percebe que o entendimento da família, o pai e a mãe estando de acordo com o que vai fazer, é muito melhor para a criança e muito melhor para a própria família aceitar, entender e superar estes momentos mais difíceis. Eu vou emendar, então, uma pergunta para você. Você falou aí de cardiopatia congênita. Como é dar uma notícia para uma mãe que está esperando um bebê, que aquele nenê tem um problema no coração? Como o médico enfrenta esse enorme desafio? Isso é um desafio, mas que ao longo dos anos nós percebemos que tem uma contribuição imensa. Lógico, uma gestação é sempre uma festa, a família vai aumentar, você vai ter um novo membro nessa família, mas muitas vezes saber que o que você está gestando
tem uma cardiopatia e que pode ser tratada, ou que precisa ser tratada logo depois de nascer, ou que pode ser mais para frente, é muito importante, porque durante esse período da gestação, quando se dá a notícia, e você tem que dar essa notícia da forma mais humanizada possível, porque a mulher está muito fragilizada, fisicamente também por alteração hormonal, existe todo um envolvimento emocional e afetivo do casal, então você precisa dar a notícia, esclarecer o que é a situação do feto, mas também oferecer a eles o tempo necessário para que eles entendam do que se está falando e aceitem o que é possível fazer. Muitas vezes a primeira reação é: não quero ter esse filho. Eu diria. Hoje em dia, com todas as técnicas que a gente tem, com todas as possibilidades que nós podemos oferecer, uma coisa muito importante é a família, o casal, estar ciente do que ele vai enfrentar no futuro. Uma situação menos complicada ou mais complicada, até que ele possa decidir levar ou não essa gravidez para frente. Isso dependendo da gravidade, dependendo do risco que a mãe está exposta ou do risco a que o feto também está exposto. E um conceito que a gente tem desenvolvido muito na cardiopatia congênita é incorporar médicos que façam o cuidado paliativo desde a gestação, para que o próprio casal passe com esse grupo, seja orientado e permita, por exemplo, eu já tive situações em que não tinha o que se fazer cirurgicamente para essa cardiopatia, os pais levaram a gestação, o bebê nasceu e eles tiveram a tranquilidade de esperar o que aconteceu e o desfecho que teria. Claro que com um sofrimento enorme, claro que com o luto da perda, mas apoiados, mas tendo a certeza de que eles estavam fazendo o melhor para o seu filho e para eles. Então, assim, ter o cuidado paliativo junto com uma cardiopatia grave detectada ainda durante a gestação, isso é fundamental para o bom desenlace dessa situação, que sempre é triste, mas que pode ser minimizada. Bom, esses desafios que a doutora Ieda falou são desafios muito grandes. Doutor Daniel, de que forma a espiritualidade pode auxiliar a atenuar tanto o estresse que a gente sabe aí que é um fator de risco para a doença cardiovascular? E explica para a gente também a diferença entre espiritualidade e religiosidade. A espiritualidade é um ponto fundamental no conceito de saúde. Lembrando que saúde não é ausência de doença, mas sim o bem-estar físico, psicológico, social e espiritual. E às vezes a gente acaba esquecendo desse ponto dentro da atenção, do tratamento do paciente. Lembrando que a gente não trata o infarto, não trata o AVC, não trata a diabetes, colesterol, que nem a doutora Ieda bem colocou. A gente trata a pessoa que sofre com essas doenças. Então, a gente trata os Josés, as Marias, os Paulos, as Joanas, enfim. E eles têm uma história de vida, eles têm uma biografia, eles têm expectativas, eles têm sonhos, eles têm medos, e eles têm uma espiritualidade, que não necessariamente é ter uma religião. E aí vem a diferença. A religião é uma forma de expressão de espiritualidade, que tem ritos, que tem dogmas, tem crenças, algo bem estabelecido que a pessoa acaba seguindo. E a espiritualidade é muito mais além. É uma relação da pessoa com algo que traz significado, que traz sentido à vida, muitas vezes ligado ao transcendente, a crenças, ao sagrado, que pode ser expresso de uma forma religiosa ou não. Na crença de algo mais palpável, mais concreto, com formas de exercer, por exemplo, uma oração, um ritual. Isso faz parte da religião. Mas a pessoa tem que ser entendida na sua espiritualidade. E muitas das vezes os sofrimentos, as dificuldades, que é o impacto na qualidade de vida da saúde, vem de questões relacionadas, por exemplo, à espiritualidade, a sua preocupação com o pós-vida, a sua preocupação com a forma como está sendo vivida, ou uma culpa, algo que está afetando bastante a sua forma de viver. Isso traz preocupações
para atenção médica que há formas de se fazer uma anamnese, fazer um interrogatório para identificar e formas de intervir. Então, muitas vezes, o que o paciente precisa não é mais um remédio, não é mais um tratamento, às vezes precisa de uma escuta ativa, ouvir o que ele tem de demandas, o que ele tem de sofrimento, que pode estar vinculado à saúde espiritual. Isso vai impactar na saúde mental, vai impactar na qualidade de vida e até mesmo no tratamento do paciente como um todo, ser mais aderente, aceitar um procedimento, enfrentar uma dificuldade de vinda de um tratamento, por exemplo, uma cirurgia cardíaca. Mas, infelizmente, isso ainda é muito pouco praticado. E a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia trouxe uma diretriz em 2019 falando sobre a espiritualidade dentro da saúde cardiovascular. E o grupo da SOCESP de Cuidados Paliativos fez um artigo publicado, se não me engano, em 2020, falando de como a espiritualidade dentro da insuficiência cardíaca terminal, dentro dos focos dos cuidados paliativos. Então, é um assunto que tem que vir mais à tona, não só em termos científicos, né, em termos de estudos, mas também da prática clínica dos profissionais, não só do médico, mas todos os profissionais que atendem os pacientes. Perfeito. E a cardiologia brasileira aí sempre na ponta, né, da cardiologia mundial, abordando essa questão de espiritualidade como um atenuante aí para os fatores de risco das doenças cardiovasculares. Doutor Ieda Jatene, presidente da SOCESP, muito obrigado por essa entrevista, pela passagem do Dia do Médico, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, e só eu queria te dizer uma coisa, você disse que nós estamos gravando pelo Dia do Médico e estávamos falando de outros assuntos. Eu não concordo, eu acho que isso tudo que nós estamos falando é para o médico, sim, para que se mude esse conceito. Então, acho que isso foi de uma contribuição enorme e fiquei muito feliz de poder participar. Muito obrigada. Perfeito, eu que agradeço aí a complementação da minha informação. Doutor Daniel Santi, muito obrigado também pela sua presença e por tantas informações importantes que você nos trouxe. Eu agradeço ao SOCESP, Luquete, doutor Iena, é sempre um prazer estar aqui com vocês.